Bom, então nesse vídeo eu proponho um exercício, tá? Para validar esses conhecimentos ali, esses features, ferramentas que tem no Shape que eu não sei em alguns vídeos anteriores. Então é uma peça um pouco mais complicada, tá? Então a ideia é que seja tipo sei lá, um duto ou algo nesse sentido, tá? Que tenha as dimensões que está presente aqui, tá? Então a ideia é vocês testar os conhecimentos relacionados a sweep, certo? Varredura, que esse exemplo demanda, tá? Então tem que fazer um cano aqui, certo? Um duto que tem externo 60 milímetros e interno 50 milímetros, tá? E, bom, aí tem como conectado a um suporte como se fosse uma parede, por exemplo, algo assim, tá? Então aqui tá as dimensões. E tá, e um detalhe que para fazer essa peça curvada aqui, tá? Fica a sugestão de usar a ferramenta de curva projetada, tá? Então, só de fazer uma curva nessa vista, tá? E outra curva nessa vista, e aí fazer uma curva projetada entre as duas curvas, tá? É a forma com que eu implementei. Acho que é a forma mais eficiente que existe, tá? Então, fica aí o desafio, tá? Aqui tá a peça que eu implementei, tá? Que já é a peça implementada, criada. E, bom, fica aí o desafio para quem quiser fazer, tá? E na sequência do vídeo eu vou implementar a forma com que eu fiz, tá? Então, bom, o que eu vou fazer aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer um plano, tá? Então, qual que é a ideia? Eu quero fazer, para fazer esse sweep, aqui, essa varredura, eu vou ter que fazer um círculo aqui nessa extremidade aqui, certo? E isso aqui tá, esse círculo aí, essa esfera, tá basicamente a 85 mais 15 milímetros em relação à origem. Então, eu vou fazer um plano a 100 milímetros, tá? E aí eu vou criar um círculo que vai ter 60 milímetros de raio, vai estar defasado aqui 60 milímetros em relação à origem, tá? E 50 mais, deixa eu ver aqui, vai estar 100 milímetros em relação a esse plano, como eu mencionei, tá? E a altura vai estar a 75 milímetros, tá? Ou seja, vai ser basicamente essa distância, tipo, o centro dessa esfera vai estar a 150 milímetros, que é basicamente 75 aqui, mais a metade disso aqui, que é 105 também, tá? Então, com isso aí vai ser possível implementar, tá? Então, vou fazer isso primeiramente, depois vou fazer um sweep aqui, tá? A curva projetada e fazer sweep depois fazer sweep depois e fazer uma curva projetada, tá? Entre esses dois planos. E aí tá, e depois eu vou fazer um outro sweep na parte final, somente para remover essa parte interna, tá? E aí, por último, eu vou criar essa peça aqui, tá? Então, é uma peça bastante trabalhada, um pouquinho complicada, então fica aí o desafio para quem quiser implementar. E bom, então eu vou criar um plano, tá? Em relação à parte frontal, eu vou colocar defasado 100 milímetros, tá? Eu vou fazer orientada para aquele lado que está lá. Então, eu tenho esse plano, tá? E a coisa que eu vou fazer aqui nesse plano, tá? Vou selecionar esse plano e vou criar um sketch. E eu vou fazer o círculo no qual que eu vou utilizar para fazer o meu duto aqui, tá? Então, novamente, ele está a 60 milímetros da origem aqui, se eu considerar essa a origem, tá? E a 150 milímetros em relação a essa origem aqui também, tá? É metade disso, mais 75 que está aqui, tá? Eu acho que faltou essa medida aqui, mas dá para inferir no desenho, tá? Então, basicamente, eu tenho aqui o meu sketch, então eu vou fazer um círculo, tá? 60 milímetros, essa é a parte externa do duplo, e ele vai estar orientado, posicionado, tá? A 150 milímetros aqui, tá? E em relação a esse eixo vai estar posicionado a 60 milímetros, tá bem? Então, 150 mais 60 milímetros. Finalizei esse desenho, tá? Eu tenho pronto aí o círculo que eu utilizo, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer outro plano, tá? Um plano que vai estar 60 milímetros, tá? Em relação à origem. Por que que eu vou fazer esse plano aqui, 60 milímetros em relação à origem, no plano de right, aqui no plano de direita? Por quê? Porque eu vou fazer uma curva projetada nesse plano que está aqui e uma curva projetada nesse plano que está aqui, tá? Então, é uma forma que é possível implementar.
Então, eu vou selecionar esse plano right aqui, tá? Eu vou colocar 60 milímetros em relação a esse outro plano, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que esse plano que vocês acabaram de criar aqui esteja alinhado com essa esfera, certo? Bom, enquanto que aqui a gente já tem um plano que vai... já tem esse plano que está aqui, tá? O plano um que está alinhado com com essa esfera que está aqui, né, que a gente acabou de criar. Então, isso permite fazer com a gente uma curva projetada. Eu vou fazer duas curvas, uma curva nesse plano que está aqui e outra curva nesse plano que está aqui, plano um e plano 2, tá? Para simular essa curva projetada. Então, aqui eu tenho 50 milímetros de altura. Eu vou fazer primeiramente essa curva desse plano, tá? O plano um. Então, eu tenho 50 milímetros de altura e mais uma curva aqui, tá? Que é basicamente um S, certo? Um sinoidal, alguma coisa assim, que termina no centro aí dessa esfera, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse plano que está aqui, eu vou fazer um novo sketch, tá? E aqui eu vou desenhar, fazer a minha curva, tá? Então, primeiramente, eu tenho essa linha que está aqui, tá? Isso tem 50 milímetros, deixa eu só verificar aqui. 50 milímetros, tá? E agora o que eu vou fazer, eu vou selecionar essa curva, opção S-Spline, tá? E aí eu vou fazer uma curva aqui, tá? Então, eu vou selecionar aqui, mais ou menos vou colocar aqui, tá? E vou colocar aqui também, tá? E agora eu vou colocar um ângulo nisso aqui, tá? Então, esse que está aqui vai ter um ângulo de 60 graus. É isso? Não, peraí. Tá errado. Deixa eu voltar. Não é essa opção. Onde é que eu estou aqui? Bezier, eu acho que é essa opção aqui. Ah, tá, a forma que eu vou utilizar vai ser essa aqui, tá? É possível fazer. Mais ou menos aqui assim. Não, eu acho que essa opção aqui é possível fazer tá, vamos ver. São 60 graus, eu acho. Não. Deixa eu voltar aqui. Qual outra opção eu posso utilizar para essa curva? Tangente arco. Acho que essa é a melhor opção, na verdade. Isso, tangente arco. Essa aqui fica legal. Tá. Dá para usar algumas ferramentas, tá? Essas do Spline, Bezier, mas eu acho que a melhor que tem para esse caso é o tangente arco, tá? Acredito que deve fazer com 3 ponto arco também, tá? Mas com o tangente arco eu acho que fica melhor de todos. Por quê? Porque eu quero fazer que esses dois ângulos sejam redundantes, tá? Então aqui eu vou colocar 60 milímetros, tá? E aqui eu vou colocar 60 milímetros. Quando eu fizer isso aqui, tá? Como é tangencial aqui, ele automaticamente se ajusta às dimensões, tá? Então ele vai ficar aí com... Tipo, qual que é a ideia? Eu tenho que fazer esses dois ter o mesmo ângulo, tá? Essas duas linhas têm o mesmo ângulo. Então aqui tá a forma com que eu implementei. Ah, fica aí a dica para quem quiser fazer também assim. E, bom, aí tenho isso implementado, essa primeira curva, vou finalizar, tá? E agora eu vou fazer uma segunda curva nesse plano que está aqui, tá? A mesma coisa aqui, ó, tem 50 milímetros de altura desse lado, dessa altura, tá? E aqui também vai ser uma curva. E essa curva vai centralizada exatamente no centro dessa esfera, tá? Você pode até colocar um ângulo aqui, mas acho que automaticamente ele vai definir o comprimento, certo? E o ângulo. E bom, aí eu tenho esses dois sketches que estão aqui, tá? Tem essas duas linhas, basicamente. Agora eu vou fazer uma linha projetada que vai ser até a origem, tá? Então eu vou vir nessa opção aqui que tem, onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá? Aqui, eu acho que é. Aqui, ó. Projected Curve, curva projetada, tá? E aí eu vou selecionar os dois sketches que eu quero fazer essa curva projetada. Mas vamos ver que automaticamente ele cria uma segunda linha que está aqui, tá? Uma segunda curva que está aqui, certo? Essa é uma curva, então, que varia em dois eixos, tá? Nesse caso, tá? Na realidade, nos três eixos, né? X, Y, Z, tá? Então, aqui está a minha curva projetada, tá?
E bom, agora o que eu vou fazer, então, eu tenho já o básico para mim fazer esse sweep, essa varredura aqui. Então, eu vou vir aqui na opção, na ferramenta de sweep, tá? Varredura. Vou selecionar a opção sólida, tá? E vou selecionar essa face que está aqui, tá? E o caminho vai ser essa curva aqui também, tá? Aí vocês vão ver que ele vai criar esse sólido que está aqui. Pronto? Aí podem aplicar, tá? Realizado o primeiro sweep aí, primeira varredura, tá bem? Tá? Aí, bom, agora o que eu tenho que fazer aqui, tá? A forma que eu posso implementar, tá? Continuar esse desenho, eu vou fazer, primeiramente, eu vou fazer essa parte que está aqui, tá? Depois eu faço outro sweep interno, tá? Eu vou fazer essa parte que está aqui, tá? Que é esse conector, como se fosse um aparelho, alguma coisa assim, tá? Então, eu vou vir na vista frontal, eu vou fazer outro sketch em relação a esse plano que está aí, e aí eu vou colocar, fazer esse quadrado que está aqui, tá? Então, são 150 milímetros, 150 milímetros, tá? E tá defasado 60 milímetros aqui, tá? E está exatamente no centro dessa esfera, então ele está a 150 milímetros de altura. Então, 60, 150 eu vou trasladar. Tá? Então, eu vou criar um retângulo. Esse retângulo, aí, a opção de retângulo aqui, tá? Seja no centro dessa esfera que está aqui, tá? E aí crie mais ou menos, e aí vamos... Então, são 150 milímetros aqui, 150 milímetros aqui, e eu vou posicionar isso, tá? Já automaticamente posiciona, tá? 75 milímetros, tá? E esse daqui vai estar 60 milímetros também, tá? Aí tem esse meu desenho realizado. Aí o que eu vou fazer agora, eu vou fazer um extrude, tá? De extrusão de 15 milímetros, então eu vou selecionar isso aqui, vou colocar sólido, vou adicionar 15 milímetros, tá? Eu vou ficar mais a 15 milímetros e vou aplicar aqui, tá? Aí o que eu vou fazer agora, eu vou fazer fazer esses três furos que estão aqui, tá? Então, o primeiro, o que está mais em cima está 60 milímetros defasado, 215, segundo 215 na origem, e o terceiro 115, 115 e 120. Tá? Eu vou fazer esse primeiro que está aqui em cima, tá? 215 e 60, tá? Então, eu venho aqui fazer um novo sketch, tá? Também vai ser nesse plano que está aqui, e eu vou fazer esse primeiro círculo mais ou menos aqui, tá? O raio desse círculo, tá? É 15 milímetros, tá? O diâmetro, perdão, é 15 milímetros. Então, vou colocar 15 milímetros, tá? E aí vai estar posicionado em relação à origem, 215, e aqui 60 milímetros, tá? Vou aproveitar, vou fazer outro também, aqui outro círculo, tá? Então esse aqui, mesma coisa, 15 milímetros, tá? Nessa posição em Z, tá? Nesse eixo que está aqui, tá? E agora eu vou posicionar em relação a essa origem que está aqui, tá? Aqui são 115, se não me engano, não, exatamente, tá? E aí eu vou fazer o mesmo, o último desenho que está aqui, tá? O último círculo, também de 15 milímetros, e, e aí posicionado a 115 milímetros, tá? E em relação à origem, tá? Vai estar a 120 milímetros. Opa, cliquei errado aqui. Então, aí vou colocar 120 milímetros, tá bem? Aí fechou, basicamente, tá? Eu vou selecionar esse sketch, fazer um extrude, de maneira a remover, tá? 15 milímetros. Aí eu vou mudar o lado porque ele tem que vir para cá. Aí. Eu tenho esses três furos aí, tá? E pronto, agora o que eu preciso fazer é só um outro sweep interno aqui, tá? Então eu vou fazer mais um sketch aqui, tá? Nesse eixo, e aí eu vou criar um outro círculo. A diferença é que... Opa, se eu sabe essa frontal aqui. A diferença é que... Aqui. A diferença é que esse círculo tem 50 milímetros, tá? Então eu vou colocar exatamente no centro desse outro círculo, e aqui eu vou colocar 50 milímetros, tá? E pronto. Aí eu vou clicar aqui, tá? Vou selecionar esse sketch e eu vou fazer um outro sweep aqui.
Tá, vai ser essa face, já está selecionada. E o caminho vai ser do tipo remover, né? Porque eu quero remover o centro. E aí eu vou selecionar essa curva de referência aqui, a curva projetada. Ó, deixa eu voltar aqui, tá? Vou selecionar. E aí o caminho vai ser essa curva projetada aqui. Aqui ele não tá me deixando. Deixa eu ver aqui, ele não tá me deixando. Ele não tá me deixando. Tá, eu selecionei essa opção. Estranho, porque ele não tá me deixando aqui, vamos ver. E. Não, não, não é essa curva aqui. Intersect, talvez. Ué, tá estranho. Ele não tá deixando fazer essa varredura. Deixa eu ver aqui. Ah, porque eu acho que eu já utilizei essa curva. Tá, eu vou. Deixa eu ver aqui. Sólido, remove. Fire orientation. Tá, tá com algum problema aqui. Deveria ter. Ser possível selecionar essa curva. Eu não sei por que que ele não está permitindo. Eu acho que é porque eu já fiz outra curva aqui, tá? Então, eu vou cancelar primeiramente, tá? Eu vou apagar esse sweep que está aqui. Vou tentar só criar uma vez mais, tá? Porque... Não, ele não deixa mais. Eu acho que é porque eu já utilizei nesse sweep aqui. Tá, o que eu vou fazer aqui, eu vou fazer fazer outra curva, tá? Eu vou duplicar essa curva, basicamente, tá? No exemplo que eu fiz anteriormente, isso funcionou bem. Eu não sei por que que agora não está funcionando, tá? Mas tá, eu vou ver se consigo duplicar esses dois sketches que estão aqui. Bom, sketch, tá? Ah, tá, aqui. Curvas. Tá. Eu vou simplesmente criar outras duas curvas aqui, tá? Agora eu fazer o desenho. Então, eu vou vir nesse sketch que tá aqui, tá? Se olharem, tem... Aqui tá mal essa dimensão aqui, ó. Deixa eu atualizar essa dimensão, inclusive tá mal aqui. Aqui é 50 milímetros. Obviamente ele atualiza por completo, tá? Ahn, tá, o que eu vou fazer agora, eu vou fazer outro sketch aqui, tá? Que vai ser em relação a essa curva. Acredito que isso vai funcionar agora, tá? Ou deveria funcionar, pelo menos, tá? E aí eu vou replicar essa curva, tá? Fazer 50 milímetros aqui, tá? 50 milímetros. E aí eu vou fazer tangente aqui, arco tangente, tá? Mais ou menos aqui assim. E aí até o centro, tá? E aí eu vou colocar um ângulo aqui, vai ser 60, e aqui também, 60. Tá? Agora sim. Tá? Aí eu tenho essa primeira curva, naquele plano, e agora eu vou fazer um outro sketch, que vai estar nesse plano que está aqui. Tá? E eu vou fazer novamente uma linha aqui, tá? E aí eu vou colocar, fazer mais uma curva aqui. Tá? Aí ele automaticamente vai finalizar esse sketch. Tá, agora sim, eu vou fazer uma outra curva projetada, esse sketch que está aqui, e esse sketch que está aqui. Eu vou ter outra curva e vou aplicar. Tem essa curva projetada, tá? Que agora sim eu vou utilizar para fazer o meu sweep. Tá? Então eu vou selecionar essa face que está aqui e eu vou selecionar essa curva aqui. Não, ele não tá aqui, deixa eu voltar. Ele não está. Ah, eu acho que. Aqui eu acho, agora sim.
a minha face aqui, aqui, tá? Tenho essa face, e aí colocar esse caminho que tá aqui. Será que eu tenho que colocar o caminho anterior? Deixa eu ver assim aqui. Ah, projeto curvo. Ou melhor, em Ctrl Z aqui, eu vou colocar essa face que está aqui para depois. Talvez seja a ordem aqui que está dificultando essa face e esse caminho que está aqui. Estranho, porque ele deveria funcionar isso. Não sei por que ele não está aceitando. Eu acho que é porque eu já tenho feito esse caminho. Tá, o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar isso, tá? Vou simplificar todo esse desenho. Tá? Eu vou apagar essa curva também, vou apagar isso também. A minha ideia não funcionou aqui, tá? E o que eu vou fazer aqui nesse sweep, tá? Eu vou editar ele e vou fazer que seja um theme, enfim, certo? Tenha um... Acho que é essa opção aqui. Vou selecionar essa face, tá? E aí eu vou colocar um raio aqui, tá? Deixar 5 milímetros exatamente como está aqui. Eu queria mostrar um exemplo para fazer dois sweeps, tá? Acho que ele não aceitou nesse caso, tá? Mas serve igual aqui, tá? Para esse caso ele vai funcionar também, tá? E tá. Aí, tipo, é basicamente isso. Coloquem essa opção de fim, aí com essa largura, e aí vai funcionar. Tá? Deveria funcionar. Ele vai dar problema nos extrudes aqui, tá? Porque... Ah, claro, agora está intersectando com esse sweep. Ah, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Aqui, extrude. Eu vou editar esse aqui. Eu acho que eu consigo editar esse sketch. E eu acho que eu vou colocar nesse sketch um círculo. Eu acho que vai funcionar. Aqui, eu vou colocar 50 minutos. Vamos ver se isso vai funcionar. É, tá, eu vou deletar esse extrude, vou deletar esse extrude também, tá? E acho que eu apaguei aqui algum sketch. Ah, é porque eu apaguei o sketch anterior. Não, deixa eu ver esse sketch. Não, tá, não tá aqui. Tá, eu vou editar esse extrude aqui e seleciono a opção Merge com todo. Aí eu acho que vai funcionar. Aqui também tem que fazer a mesma coisa. Agora sim. Agora vocês têm essa opção selecionada, tá? Fazer um merge com o que já existe. Aí agora ficou finalizada a peça. Tá. Detalhes, tá? Vocês podem observar, é uma peça um pouco mais complicada de fazer, tá? Mais trabalhada, inclusive eu me confundi aqui. A forma que eu queria implementar, eu tinha pensado, era fazer dois chips, mas ele não aceitou, tá? Não funcionou. Eu acreditava que isso era possível, tá? Então, isso não foi possível, tá? Mas dá para usar esse sweep com uma largura, certo? Serve nesse caso, tá? E aqui tem que ser 5 milímetros, por quê? Porque eu tenho 50 milímetros de raio interno, tá? De diâmetro interno. E tá, aí eu fiz esse desenho, tá? Nesse sketch eu já coloquei os três, além desses três buracos que tem aqui, tá? Coloquei também esse no centro, que aí no caso é 50 milímetros. E aí fiz um extrude, tá? E aí garanto que nesse extrude tem essa opção marcada para fazer um merge com o que já existe, tá? E a mesma coisa vale para esse extrude aqui, tá? Aí tá finalizada essa peça, tá? Então, era isso, tá? Desenho é um desafio aí, um pouco mais complicado e fica a dica aí da forma com que eu solucionei.